Você tem direito de dar sua opinião? Estamos iniciando uma nova temporada de Terças Polêmicas, certo? Agora no YouTube. E eu resolvi falar de um assunto que já faz bastante tempo tá me incomodando. Todo mundo tem direito a ter uma opinião? Repara que o Terças é eu basicamente dando a minha opinião sobre diversos assuntos. Então, o vídeo de hoje, mais do que um debate sobre o assunto, é também uma autocrítica. A ideia de hoje não é falar sobre liberdade de expressão. Até no futuro pretendo falar sobre isso, mas hoje não. Mas, de qualquer forma, vai ajudar a gente a ter um norte para responder essa pergunta. Então vamos lá. O que é liberdade de expressão? Abre aspas. A liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação do pensamento, possibilidade de um indivíduo emitir suas opiniões e ideias ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, sem interferência ou eventual retaliação do governo. Fecha aspas. A liberdade de expressão, ela garante o seu direito de emitir uma opinião. Então, respondendo à pergunta do vídeo, sim, você tem direito de ter uma opinião. Mas será que deveria? Existe uma diferença muito grande entre o direito de ter uma opinião e a validade da sua opinião. Ou, nas palavras da minha prima Mariana, quando eu tinha 5 anos de idade, se não sabe, não fala. E é justamente sobre essa diferença entre o poder falar e o saber do que se está falando que a gente vai discutir aqui hoje. Bom, vamos começar refletindo sobre uma história real que aconteceu uma vez comigo. Eu estava dando uma live e aí no meio da live eu fiz uma brincadeira sobre terraplanismo, certo? E aí, terminando a live, um aluno veio para mim e mandou a seguinte mensagem. Professor, eu não gostei da sua brincadeira. Eu sou terraplanista, defendo e difundo o pensamento terraplanista. E aí eu vi essa mensagem e respondi para ele. Ok, legal, e quais são os seus argumentos para o terraplanismo? Ele me mostrou quais eram os argumentos dele e eu basicamente refutei todos, debati sobre todos eles e mostrei que na verdade eram só confusões cometidas por ignorância em alguns conceitos da física. E aqui eu não estou usando ignorante de uma forma pejorativa, tá? Todos nós somos ignorantes em diversos pontos. Nisso ele foi e me respondeu. Professor, você não vai mudar minha opinião. Eu vi todos os vídeos que defendem o terraplanismo e eu concordei com todos eles. E aí eu perguntei para ele, beleza, mas quantos vídeos que refutam o terraplanismo você viu? E aí depois daí ele parou de responder, mas enfim. Uma coisa meio parecida aconteceu na semana passada, quando eu postei um vídeo no Instagram falando sobre o Paulo Freire. Inclusive, se não viu esse vídeo, vai lá no Instagram dar uma olhada, assiste lá, Prof. Pedro Campos, e aproveite e já compartilha com a galera. E muitas das pessoas que criticaram o vídeo, quando eu acabei questionando, elas acabaram assumindo que, na verdade, elas nem conheciam o trabalho do Paulo Freire. Muitas críticas nem faziam sentido, pra você ter ideia, várias pessoas chegaram a dizer que o Paulo Freire era pró-ditadura. E no final, a grande maioria deles tinha só visto um vídeo de uma outra pessoa que criticava Paulo Freire. Aparentemente, outra pessoa que também não conhecia o trabalho dele. E aí só reproduziram as falas do que viram no vídeo. O famoso papagaio do pirata. Entenda, a questão aqui não é ser a favor ou contra. Por exemplo, se um dia você ouvir argumentos terraplanistas que parecerem fazer sentido para você, você pode e deve me questionar sobre eles. E eu tenho que ter resposta para todos esses argumentos, caso contrário eu preciso estudar mais. E antes de encontrar as respostas, rever também a minha postura contrária ao terraplanismo. Terraplanismo foi só um exemplo, vocês entenderam, né? Você pode, sem problema algum, criticar o trabalho do Paulo Freire. Eu mesmo, humildemente, critico alguns pontos do seu pensamento. Inclusive, ele mesmo te diria isso, porque ele incentivava a crítica. Para ele, errado seria não questionar. Mas antes disso, você precisa estudar e entender o pensamento dele. Por exemplo, quando eu fiz o Terças Polêmicas sobre a saidinha de Natal, eu estudei o funcionamento da lei, analisei estudos renomados brasileiros e internacionais sobre o caso, falei com vários colegas, investigadores, penalistas, delegados, e aí sim, tendo estudado e com informações sobre o tema, eu desenvolvi a minha opinião sobre o assunto. Repara, não um achismo, uma opinião, e que ainda assim poderia ser questionada e estar errada. Outro exemplo, quando eu fui fazer o Terças Polêmicas falando sobre crise climática. Antes de mais nada, por já ter uma posição definida sobre o assunto, eu coloquei essa posição em xeque. Eu assisti e li tudo que eu encontrei sobre o que os negacionistas do aquecimento global tinham a dizer. Eu não fui buscar argumento em cima de quem concordava comigo, eu fui buscar os argumentos de quem discordava. E aí, só depois de ter resposta para todos os argumentos levantados por ele e ter embasamento em estudos confiáveis, aí sim eu me senti apto a ter uma opinião sobre o assunto e externalizar ela num vídeo. Você tem todo o direito de ter uma opinião sobre o assunto, mas é ético, inteligente, elegante. Antes se questionar se você tem informações sobre aquilo e realmente se tem uma opinião, ou se é só um achismo.
Você sabe do que você está falando ou só reproduzindo a fala de outro? Pedrão, eu sou bem informado. Já vi todos os vídeos das pessoas que falam o que eu concordo sobre esse assunto. Tá, e o vídeo dos argumentos contrários, você já viu? Ouvir apenas quem concorda com você é só um reforço de crença. Formar uma opinião é ter a coragem de encarar pensamentos contrários e encontrar resposta para os desafios que eles apresentam. E entenda, divulgar manchetes sem nem ter lido a notícia e ler a notícia em jornais com opiniões contrárias, inclusive, não é dar uma opinião, é só desinformação. Se basear num corte de vídeo que você nem viu na íntegra, não é se informar, é só se alienar. Você, independente da sua crença, religião ou visão política, vive dentro de uma bolha. Todos nós vivemos. E construir uma opinião é respirar fundo, se libertar de dogmas e se aventurar do lado de fora dessa bolha. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você me dê uma força compartilhando ele com a galera. E se tem críticas, por favor, coloca nos comentários pra gente debater. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau!